Eu quero trazer uma palavra para vocês, principalmente nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, onde o inimigo tem agido em uma área específica dentro do corpo de Cristo, que é a unidade. O corpo de Cristo ele está sendo dividido por várias opiniões, está sendo dividido por conversinhas, dividido por várias ideologias. E eu quero só trazer para você uma palavra, Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram e começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Ou seja, falando a mesma língua, nada do que eles se propuserem a fazer será impossível. Preste atenção numa coisa. Unidade, ação coletiva que tem um único objetivo: integração, união. Unidade não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças vão desaparecer. Significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto, numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para cumprimento de metas estabelecidas pela liderança. Unidade é um assunto muito sério que eu quero tratar com você. Ela é tão importante para Deus que Jesus, antes dele ser crucificado, ele passou um longo tempo ministrando e intercedendo pelos seus discípulos e por todos nós, para que pudéssemos aprender e receber o Espírito de unidade, nos tornando um só em Cristo e um com os outros. Jesus ele disse que o mundo só iria reconhecer ele se visse o Espírito de unidade em nós. E também nós vimos agora há pouco em Gênesis que a unidade atrai a atenção de Deus, que é um povo unido, nada se torna impossível para ele. Porque as pessoas elas estão deixando de andar em unidade. E nós identificamos alguns motivos, algumas causas que fazem com que as pessoas deixem de andar em unidade. Nós estamos vendo muito egocentrismo. As pessoas acham que a opinião dela, o jeito delas de fazer é melhor do que do líder delas. Sabe? Um espírito de competição no meio do corpo de Cristo. Querem sempre estar certas, serem as melhores que os outros, do que os seus líderes. Pessoas que se pastoreiam, que não conseguem se abrir para serem ensinadas, conduzidas, pastoreadas, não conseguem caminhar com as outras ovelhas. Judas, versículo 12, fala que essas pessoas que se autopastoreiam, que são pastoreadas por si próprias, não se submetem a pastores e líderes espirituais, são igual a nuvem sem água, são igual a árvore sem raízes, são estéreis, não geram frutos, não conseguem permanecer. A opressão maligna, sabe? Há um espírito atuando na vida delas. Em alguns casos é um legado de orfandade, quando pessoas que não tiveram a figura paterna, por exemplo, aquela figura acolhedora na sua infância. Tem casos que trata-se de um espírito de bode, ou seja, gerando pessoas solitárias, que não sabem viver em bando, como ovelhas. Mas para todos esses casos eu digo para você, existe cura e libertação em Cristo Jesus. A unidade ela vai gerar força, porque Deus habita no meio da unidade, sabe? Porque um ajuda o outro. Lá em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, está dizendo isso. O ambiente gerado pela unidade, ele estimula, encoraja a todos que estão ali, sabe? O ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar alvos
que gera credibilidade e confiança para as pessoas que estão chegando nesse ambiente. Já um ambiente, amados, em que as pessoas só criticam umas às outras, falam línguas diferentes, criticam seus líderes, criticam uns aos outros, gera desconfiança em quem está chegando. Satanás tem todo o interesse em afastar essas pessoas. Ele quer tirar do corpo, porque afastando da unidade, ele prepara um bote para atacar essas pessoas com mais facilidade, já que sozinhas elas ficam muito mais vulneráveis. Entende? Nós precisamos ter unidade. Aonde, pastor? No casamento, na família. A esposa precisa se unir ao seu marido e ajudar ele nas decisões. Sabe? Não é um puxa para o sul, outro puxa para o norte. Quando há uma concordância dentro do lar, tudo se torna possível, principalmente se estiver em linha com Deus. Os filhos precisam estar em concordância com seus pais, seguindo as suas instruções. O segredo para a vida em abundância está aí. É o princípio da unidade que Jesus disse em Mateus: se dois concordarem, Mateus 18, versículo 19, acerca de qualquer coisa na terra em oração, será concordado no céu, será concedido pelo Pai. Eu preciso ter unidade entre eu e Deus, eu preciso me unir a Ele, estar em concordância com o seu propósito para a minha vida. Assim, eu serei seu instrumento para contribuir em unidade na igreja, no grupo familiar, no meio dos discípulos. Ou seja, se formos um com Ele, o seu reino estará em primeiro lugar na nossa vida. Sendo assim, nós não teremos dificuldade de viver e praticar a sua palavra. A gente não vai ter dificuldade de ser fiel quando a gente vai fugir dos nossos desejos carnais. A gente vai ser submisso aos nossos líderes. A gente vai conseguir fazer discípulos frutíferos, porque a gente vai estar refletindo a vontade perfeita de Deus em todas as áreas da nossa vida. A unidade com a visão e o chamado da igreja que eu pertenço. A unidade entre mim e você, isso é, entre os irmãos em Cristo. Estar unidos não é apenas estarmos todos juntos em um culto, num grupo familiar, ou conviver na igreja, na família ou no trabalho. Nós recebemos uma palavra rema. O Senhor colocou algo no nosso coração. Não levantaremos altares individuais. Nenhum de nós é uma unidade independente. Não somos uma instituição impessoal. Nossa relação é de alinhamento de aliança. Não há espaço, amados, para quebra de aliança. Assim Deus renova as suas bênçãos e Satanás tem seu acesso desautorizado, como notas musicais, experiências pessoais. Embora individual é essencial, nós vamos desempenhar sua plena função, combinada com toda a harmonia de uma única melodia. Somos uma sinfonia. Criança, adolescente, jovens, adultos, homens, mulheres serão parceiros tocando e dançando uma única canção. Nós queremos ser uma família de famílias para recebermos a bênção da visão, que o ministério que a gente faz parte desse corpo. Entende? Unidade entre discípulo e discipulador. O discípulo se une ao seu líder no propósito da linguagem, na visão do sonho, na missão, e o resultado é crescimento. É conquista em todos os níveis. Essa unidade com o discipulador e com o grupo forma uma equipe. E equipe é um conjunto de pessoas juntas que interagem plenamente entre si. E todos trabalham de forma unânime rumo ao mesmo e único objetivo proposto. Os integrantes dessa equipe sempre cuidarão um do outro. Unidade com a nossa equipe. Nossa equipe de trabalho. As pessoas com quem a gente compartilha o ambiente do nosso sustento ou de estudo. A palavra de Deus diz que devemos fazer tudo como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Por isso a gente deve fazer tudo sempre com excelência. A palavra de Deus, ela também diz que o servo trabalhador, ele deve honrar o seu Senhor, ou seja, o seu empregador. E que o Senhor deve tratar o seu servo com dignidade, como seu irmão. Colossenses 3. Amados, a unidade é o propósito de Deus para o seu povo, pois Ele é o general dos exércitos, um exército celestial formado por anjos, arcanjos e querubins. É um exército terreno formado pela igreja, que é o corpo de Cristo. E no exército, todos os soldados, pelotões, marcham
na mesma direção. Um só homem, no mesmo compasso, na mesma direção. Viva em unidade, igreja. Pois nós não vamos levantar altares individuais. Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cleberson Torres, da Monte Sião Church, de Sinop, no Mato Grosso.